Vamos lá então para o nosso material. Eu vou ver a gravação aqui. Análise e interpretação de gráficos, começando aqui pelo gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão ele é uma representação gráfica associada entre pares de dados. O gráfico de dispersão utiliza coordenadas cartesianas para exibir valores de um conjunto de dados. Os dados são exibidos com a correlação de pontos, cada um com o valor de uma variável determinando a posição no eixo horizontal e um valor de outra variável na posição do eixo vertical. Tá? Então a gente vai ter o gráfico de dispersão, ele está sempre relacionando lados. Tá? Então a gente tem pontos, né? E cada ponto desse no gráfico ele tem coordenadas, exatamente lá como o plano cartesiano que a gente viu, que vocês viram lá no primeiro ano, lá quando vocês trabalharam questões envolvendo funções. Né? Então existem ali vários pontos e esses pontos eles têm pares ordenados, tanto para o eixo de x quanto para o eixo de y, né? O eixo das abscissas e o eixo das coordenadas. Então, quando que a gente usa um diagrama de dispersão? O diagrama de dispersão ele é utilizado para analisar a relação entre duas variáveis, tá? Que é a parte importante, né? A relação entre duas variáveis. E em que intensidade a mudança do impacto uma mudança de um impacta na mudança do outro. Né? Então assim a gente pode aplicar o gráfico de dispersão quando a gente tenta identificar possíveis causas raiz do problema. Tá? Ou seja, ao invés de a gente levantar apenas suposições, fazer uma validação com o diagrama de dispersão para listar hipóteses de causas raiz com base em fatos de dados. Então a gente compara ali causas e problemas para ver se eles têm relação, né? Para ver se determinado problema tem relação com determinada causa. Isso sim, a gente faz uma pesquisa e transforma isso em um diagrama de dispersão, que vocês vão ver mais para frente alguns exemplos ali que esclarece bem essa situação. Outra situação onde a gente pode utilizar o diagrama de dispersão. Na validação, se dois efeitos ocorrem a partir de uma mesma causa. Tá? Ou seja, é muito útil quando a gente tem várias não conformidades, né? Várias causas de uma raiz e a gente quer ver vários efeitos, né? A gente quer ver se eles partem de uma mesma causa, se eles têm relação, né? Se esses eventos têm relações com uma mesma causa. Legal? Alguns exemplos aqui de diagrama de dispersão. Tá? Aqui a gente tem um gráfico de dispersão, né? Analisando o título aqui, né? O título desse gráfico. Entre a proporção de óbitos por doença de diarreia, né? Ou seja, pessoas que morreram com diarreia aguda, menores de 5 anos, e a cobertura do sistema de abastecimento de água. Então aqui a gente quer ver se a morte de pessoas que tiveram doenças de pessoas com menos de 5 anos, que morreram de diarreia aguda, se tem relação com o sistema de abastecimento de água. Tá? Então a gente está vendo aqui a morte por pessoas com doenças, né, com doenças de diarreia, e aqui a porcentagem no abastecimento de água. Então foi feita a análise desses dados e a gente viu que quanto menor é o número de abastecimento, menor é a porcentagem, maior é o número de óbitos. Então a gente tem aqui com 60% aqui, a gente teve em média ali 14 pessoas morrendo com doenças relacionadas à diarreia, entre outras doenças envolvendo essa situação. E a gente viu que quanto mais próximo do 100%, ou seja, quanto maior a cobertura, menor é o índice de pessoas morrendo por essa doença. Então aqui a gente consegue ver uma relação entre essa causa, que é a morte, a cobertura, né, do sistema de abastecimento, e o efeito que é a morte das pessoas. Né? Então existe uma relação aqui e o diagrama de dispersão ele aponta para nós essa relação. Vejam que quanto maior é a porcentagem de abastecimento, menor é o índice de morte. Quanto menor a porcentagem de abastecimento, maior é o índice de óbitos. Então a gente pode concluir que tem uma relação entre essas duas. Então estamos comparando aqui relações
de morte com o abastecimento. Então a gente está querendo obter informações, a gente está querendo ter conclusões a partir de isso, ver se tem relação o índice de morte com o nível de abastecimento. Tá? E nesse caso, nesses dados apresentados aqui, a gente viu que há uma relação. Agora a gente vai ver tipos de relação, né? Quando que isso é uma relação fraca, quando que não tem relação, quando que é uma relação positiva, quando que é uma relação negativa. Legal? Então aqui eu trouxe para vocês tipos de relações. Quando a gente tem um gráfico, né, e esses pontos estão espalhados, a gente vê que não há relação, ou seja, não tem relação entre causa e efeito aqui. Então a gente lançou os dados, esses dados lá no diagrama de dispersão, no gráfico de dispersão, e vimos que não, esses pontos estão espalhados. Isso quer dizer que não existe relação, ou seja, não tem uma relação. O outro gráfico aqui, uma relação fraca de correlação, ou seja, tem uma relação, mas ela é fraca, tá? E é uma relação positiva, tá? Ou seja, esse positivo aqui não está dizendo de bem ou mal, se é bom ou se é ruim. É positivo porque quanto maior o eixo de x, maior o eixo de y. Então ela está dizendo que é uma relação crescente. Ela é uma relação crescente. Não está dizendo que é boa nem que é ruim. Tá? Isso não é isso que ela está dizendo. Ela só está dizendo que é uma relação crescente. Quanto mais aumenta o eixo de x, maior é a sua relação no eixo de y. Então é uma relação positiva que aumenta um, aumenta o outro. Tá? Mas não está dizendo se é bom, se é ruim, se é bem ou se é mal. Aqui a gente tem uma forte relação negativa. Novamente, esse negativo não está dizendo se é ruim ou se é bom. Só está dizendo que quanto aumenta um, abaixa o outro. Tá? Então não está dizendo isso, isso vai depender das variáveis que a gente está analisando se é bom ou se é ruim. Tá? Ele só está dizendo que é uma relação negativa, porque aumenta um, abaixa o outro. Aumenta um, abaixa o outro. Então aqui a gente tem uma forte relação. Por que a gente tem uma forte relação? Porque veja que se a gente traçar uma reta aqui, todos esses... Não ficou bem reto, né? Mas todos esses pontos estão mesmo que no mesmo sentido. Aqui se a gente traçar uma reta, a gente vai ver que tem uma relação, mas ela não é tão forte. Nesse de baixo aqui, quase todos os pontos tocam essa reta. Nessa aqui, alguns tocam, alguns não. Nessa aqui, a gente não sabe nem o sentido que a gente vai traçar essa reta, nem se é positivo ou se é negativo, porque tem dados bem dispersos. Então, nesse caso, não há relação. Tá? Mas a gente vê um nível de relação traçando uma diagonal nesse gráfico. Nesse caso aqui, se a gente traçar uma diagonal, claro que com uma linha reta, né, que eu estou fazendo na mão. Então aqui, se a gente traçar a diagonal, a gente vai ver que é uma relação forte, porque quase todos os pontos tocam essa diagonal. Aqui a gente tem a relação fraca, porque alguns tocam, outros não. Então são esses tipos de relação. Não existe relação, uma relação fraca e uma relação forte. Relação forte, eles estão todos bem agrupados na diagonal. Relação fraca, alguns estão, outros não estão tão perto. Ausência de relação não está formando uma diagonal, ele não tem uma diagonal clara identificada. Legal? Um outro exemplo aqui. Cidades em rápida expansão enfrentam piores riscos climáticos. Esse é o título do gráfico apresentado. Então aqui a gente tem o crescimento populacional de 2018 até 2035 em relação à vulnerabilidade às mudanças climáticas. Então o nosso eixo de Y ele está representando o crescimento e o eixo de X está indo de menos vulnerável para mais vulnerável. Tá? E aqui o que a gente pode ver por essa relação? Que quanto maior o crescimento, maior é a vulnerabilidade com os efeitos climáticos. Veja que quanto mais eu aumento, quanto mais vulnerável, maior é o número de crescimento. Então há uma relação. Essa aqui pode se chamar de uma relação fraca, né? Mas é uma relação positiva. Fraca porque a gente tem bastante de gráficos dispersos, né? De pontos aqui dispersos, mas eles estão todos em o mesmo sentido, mas
estão dispersos. Então há uma relação, mas é uma relação fraca. Mas existe uma relação que envolve o crescimento populacional com o aumento da vulnerabilidade às mudanças climáticas. Tá? Então aqui a gente consegue ter essa análise, né? Aqui embaixo a gente tem a fonte, né? Da onde que foi tirado. Tá em russo, parece isso aqui. Mas a gente consegue ver aqui pelo gráfico de dispersão, a gente consegue tomar decisões, né? E isso aqui a gente está comparando, relacionando grandezas. A gente está vendo se um caso, se há relação entre causa e efeito, né? Se existem essa relação. Nesse caso aqui, no caso desse gráfico que é apresentado aqui, a gente vê essa relação, né? Que quanto mais vulnerável, quanto maior é o crescimento populacional, mais vulnerável essas cidades em franca expansão. Aí a gente vê aqui que é uma relação fraca, né? De acordo com os tipos de relações apresentados. A gente vê que ele tem uma relação, que há um sentido aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. A gente consegue ver aqui que tem uma relação, eles estão seguindo quase que o mesmo sentido, porém é uma relação fraca, porque a gente tem aqui bastante de dados dispersos, tem bastante de pontos dispersos, mas há um sentido, elas estão em um mesmo sentido, então é uma relação, tem uma relação, porém uma relação fraca. Aqui a legenda de cor identifica para nós aqui os países que isso ocorre, né? Os continentes que isso ocorre. O continente africano é o que tem a maior vulnerabilidade. Aí a gente vem para a Ásia junto com as Américas, tem a Europa e aqui tem alguns pontos verdes, né? Que é o pontos aqui da Oceania, né? Aqui a gente tem alguns pontos na Oceania, ok? Esses são o gráfico de dispersão. Indo para o gráfico agora, o gráfico radar, tá? Que ele é mais utilizado, ele é mais um gráfico gráfico para jogos eletrônicos, onde você compara qualidades, né? Ele não é tão comum, mas vocês vão ver aqui que eu trouxe uma questão do Enem, do 2019, se não me engano, que utilizou a questão do gráfico radar. Tá? Então ele ainda é cobrado, é um gráfico aí que é frequente, mas nem tanto, né? Não é tão comum aparecer, mas vestibulares, Enem, concursos públicos, eles cobram esse tipo de questão, né? Esse tipo de gráfico. Então, o gráfico de radar, ele é um método gráfico para apresentar dados multivariáveis na forma de um gráfico bidimensional ou de 3 ou mais variáveis quantitativas representadas em eixos que partem de um mesmo ponto. Tá? Então a gente tem aqui um gráfico para comparação de características. Tá? Quando utilizar este tipo de gráfico? Esse gráfico não é muito comum, tá? No entanto, ele é útil para a representação de características e permite a visualização de vários dados ao mesmo tempo, que facilita a análise desses dados. Use um gráfico de radar para avaliar diferentes escolhas com bases em diversas variáveis. Os gráficos radar mostram uma ou mais variáveis em um gráfico bidimensional e um raio para cada variável. É o que dizia anteriormente, né? Eles são principalmente adequados para mostrar características e semelhanças, né? Ou quando um gráfico é maior que o outro em todas as variáveis. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico radar. Vejam que a gente está comparando várias variáveis. Então aqui a gente está trabalhando matriz energética. Tá? Matriz energética. A gente tem o carvão mineral. A gente tem aqui petróleo e derivado, gás natural, nuclear, hidráulica, biomassa e outros tipos de energia. Tá? E isso aqui a gente tem esses dados, né? Essas diagonais estão comparando esses tipos de informações. Agora eu vou apagar aqui para a gente uma comparação aqui. O que a legenda está dizendo para nós? O azul é a energia mundial e o laranja é a energia no Brasil, né? A matriz elétrica no Brasil. Então vamos analisar aqui mundial. Mundial, veja aqui que ele parte num ponto, ele tem um pico alto para o carvão mineral. E esse carvão mineral chega a 30%. Ele chega ao eixo de 30%.
O gás natural, ele vai até a metade do 15 aqui, ó. Aqui é 15, então a gente tem aqui que é 15% o gás natural. E um pouco abaixo de 10% a hidráulica. Isso na mundial. Aqui pegando apenas três características, né? Veja que ele parte um pouco do centro, né? Se a gente for analisar aqui, ó. A caneta. Aqui. O centro dele é aqui, ó. Veja que ele tem um pico nessa direção, ó. Ele tem um ponto nessa direção. Existe um pouco de outros, né? Esse outros ali envolve cana-de-açúcar, outros métodos de se obter energia, energia eólica, energia pelos ventos, né? Energia pela luz solar e assim sucessivamente, né? Há um pouco aqui, ó. Veja que na nuclear, no eixo de nuclear, ele não está em cima da origem, então existe uma produção nuclear também, só que ela não é tão destacável, tá? Partindo agora para o Brasil, vamos analisar o gráfico do Brasil. O Brasil, a sua grande maioria é a hidráulica, né? Veja que ele tem um pico aqui gigante na hidráulica, que vem mais ou menos aqui em 65% da energia da matriz elétrica do Brasil é da hidráulica. Analisando o outro eixo aqui, a gente tem que existe outros tipos, né? E há um ponto aqui, então há outros tipos de energia. A gente tem uma base aqui para energia com gás natural. A origem dele é no centro, então a gente ainda tem um pouco aqui de energia nuclear. Existe a energia biomassa, só que ela não é tão destacável, tá? Então existem essas comparações. E o gráfico, esse gráfico de radar, ele é utilizado para comparar esses dados, né? A gente consegue ter uma comparação de qualidades, né? Agora envolvendo os jogos ali, né? Vai ter um outro exemplo aqui que fica mais claro quando a gente está falando nesse tipo, envolvendo a questões de qualidade. Aqui a gente tem uma temperatura de 1850 até 2016, isso medido por mês, né? Tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A temperatura medida desde 1850 até 2016. Vejam que 1850 ele começa lá embaixo, ó, com uma cor roxa. 2016 foi a última e a ponta dele está aqui, ó. E se a gente for analisar, a gente consegue ver que há uma grandeza, ó. Ele está tornando uma espiral e cada vez vai aumentando mais, tá? Então este gráfico aqui ele representa o aumento da temperatura global, tá? Isso medido desde 1850 até o ano de 2016. A última medição foi em março de 2016, tá? E a gente consegue ver pelo gráfico de radar esse aumento, tá? A gente consegue ver que em alguns pontos ela diminuiu, em alguns pontos ela aumentou, mas ela segue uma tendência. E essa tendência de cada vez ela aumentar mais. E vejam que em 2016 aqui ele está se destacando bastante, ó. O ano de 2016 vem se destacando bastante. A gente tem um grande aumento aqui no ano de 2016, a partir de maio de 2016, né? A gente tem um aumento aqui na temperatura global, né? Partindo para março aqui, um pico bem fora da temperatura, sendo que dezembro também foi um dezembro bem quente dos demais, né? Um dos mais quentes desde 1850. Beleza? Então a gente consegue fazer essa comparação, que é a mesma utilizada nos games, né? Quando a gente fala aqui do famoso FIFA, quem nunca jogou um fifinha, né? Quando você seleciona os times, ele geralmente vem apresentado assim, né? A gente tem o ataque, a defesa, a gente tem a velocidade, a gente tem a precisão no chute, e aqui o outro aqui, seja lá qual for esse outro, né? Pode ser aqui aceleração ou força. Vou colocar aqui como força. E dentro desse gráfico, cada vez que você troca do time, esse gráfico sofre alteração. Então ele tem um ponto aqui, um time com bastante defesa, começa aqui em cima, aí vem aqui, ele tem pouca força, o ataque dele não é tão bom, mas a defesa se destaca. Então ele tem um gráfico aqui sombreado e segue mais ou menos esse modelo assim. Você troca o time, apagar aqui, borracha. Trocou o time, ele vai trocar o seu gráfico, né? O seu gráfico muda o sentido. Então, time que tem mais ataque,
tem pouca defesa, a velocidade não é tão grande, a precisão no chute é alta e cai, fica um gráfico assim. Conforme você vai mudando, ele vai seguindo esse sentido, né? Então ele tem todo aqui os seus eixos e ele vai trabalhando em cima desses eixos. Ele serve para comparar qualidades. O mesmo ali quando você está jogando ali o famoso CODzinho, né? Quem nunca jogou um COD aqui também? Tem lá, quando você está vendo a força, quando você troca os equipamentos da arma, por exemplo, você troca o recoil e põe o silenciador, isso tudo diminui. E ele vai mostrando ali num gráfico, né? No gráfico de radar, ele vai mostrando ali a força, se está diminuindo, se está aumentando, conforme você vai trocando os equipamentos da arma. Você troca o carregador, tira o silenciador, coloca outros itens nessa arma, né? Ele vai mudando a precisão, vai mudando o recoil, vai mudando a distância do disparo, a força do disparo, a velocidade de carregamento. Isso tudo altera conforme você vai trocando. O PUBG também utiliza esse tipo de gráfico, né? E ele é bem comum em games, assim, é bem comum aparecer esse tipo de gráfico. Diga. O senhor já viu no jogo Free Fire, aparece esse gráfico igual ao anterior, aquele que o senhor mostrou, aparece só que em temporada ele aparece a tendência de crescimento, tipo de vitórias, de tempo de sobrevivência, ele fica variando conforme as semanas, ou acho que é temporada por aí. É bem parecido mesmo com esse gráfico. Eu também não quis falar. O League of Legends também apresenta, tá? Geralmente no final de temporada. Quando finaliza a temporada, ele apresenta lá o seu histórico e mostra lá questão de abate, assistência, placar de visão, dano causado, ouro obtido. E ele vai mostrando a frequência ali desde quando você começou ali, desde quando ele tem seus dados. E ele mostra por esse tipo de gráfico, né? Ele vai mostrando ali, só que você tem dois eixos, né? Então tem, por exemplo, ali do League of Legends, que é o que eu mais utilizo, né? Eu não falei até porque não é tão comum aqui, pelo menos eu não vejo tanta gente utilizando esse, tá? Mas ele tem ali todo esse gráfico, né, representando. Aí tem o ouro, assistência, dano causado, tem mortes, tem abates aqui. E ele vai mudando, né? Conforme você vai alterando ali a sua season, ele vai mudando o gráfico de acordo com o seu dano, seu coisa causado. E ele é bem comum, tá? Games utilizam bastante esse tipo de gráfico, tá? Porque é um gráfico que compara qualidades, tá? Você está comparando grandezas, está comparando variáveis, tá? Então é bem comum aparecer esse tipo de gráfico, tá? Mas ele é mais direcionado a games. Então quem for entrar na área de games, designer gráfico, programação, vai se deparar mais com esse tipo de gráfico. Mas ele não é tão comum assim, tá? Apesar de vestibulares cobrarem, como a gente vai ver agora nessa questão de 2019, né? Uma questão tirada ali do Enem. Uma questão que envolve aqui a análise de um gráfico radar. Tá legal? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão aqui. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Aqui a gente tem as vendas da última semana, onde a linha pontilhada é o caldo de cana, a linha clara são os refrigerantes e a linha escura é o pastel. Então no domingo aqui, por exemplo, ele vendeu 10 pastel, 7 refrigerantes e 4 caldo de cana. No sábado ele vendeu 10 pastéis, 8 refrigerantes e 7 caldo de cana. E assim sucessivamente, conforme os dias que ele foi registrando esses dados. Então aqui a gente tem toda essas informações nesse gráfico. Seguindo para a questão. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em latas igual à soma de quantidade de refrigerante em lata e caldo de cana vendido no respectivo dia da última semana. Tá? Ou seja, ele estima que na próxima semana a quantidade de refrigerantes em lata que ele vai vender vai ser igual à soma do refrigerante em lata e o caldo de cana da semana anterior. Somando os dois, vai ser a estimativa dele de venda de refrigerantes nessa semana. Quanto aos pastéis, ele estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em latas que ele prevê vender em tal dia.
Então, na próxima semana, ele prevê vender a quantidade de refrigerante que vai ser igual aos pastéis. Então, cada pessoa que comprar um pastel vai comprar um refrigerante. Já para o número de caldos de cana em copos, estima-se que a venda diária será igual à da última semana. Então, ele não prevê crescimento na venda de caldo de cana. Ele acredita que vai se manter nisso. Então, são bastante de informações. E continua. Agora ele vai para a pergunta. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... Ele quer saber quantos pastéis ele vai vender a mais. 20? 27? 44? 55? Ou 71? Tá? É isso que ele busca vender na próxima semana. Então vamos analisar. O que ele está pretendendo vender? Ele quer saber a quantidade de pastel, correto? Quantos pastéis ele vai vender a mais do que na última semana. Então, o primeiro passo, vamos identificar quantos pastéis ele vendeu na semana passada. A gente precisa saber, né? Quantos pastéis ele vendeu na semana passada. O pastel é a parte mais escura, tá? Então, a gente vai começar aqui por domingo. No domingo, ele vendeu 10. Na segunda, ele vendeu 2. Na terça-feira, ele vendeu 4. Na quarta-feira ele vendeu 4, na quinta-feira ele vendeu 7, na sexta-feira ele vendeu 8 e no sábado ele vendeu 10. Somando tudo isso aqui vai dar 8, 16, 26, 36, 38, 45. Então aqui tem 45 pastéis vendidos. Então ele vendeu 45 pastéis. Vou colocar aqui, ó, pastéis vendidos. Tá? Então ele vendeu aqui 45 pastéis na última semana. Vamos ver o que ele vai prever para a próxima semana. Quanto aos pastéis, ele estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em latas que pretende vender. Então ele pretende vender a mesma quantidade de refrigerante em latas. Então vamos ver quanto que ele pretende vender de refrigerante em latas. Ele estima que venderá a cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerantes de lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata, daqui, a soma das quantidades de refrigerante em latas e caldo de cana vendido no respectivo dia da última semana. Então ele pretende vender a cada dia a mesma quantia, a soma da quantia de refrigerante em latas e caldo de canas. Então vamos ver quanto que ele vendeu de refrigerante em latas e caldo de cana na semana anterior. A gente precisa identificar aqui quanto que ele vendeu de refrigerante e quanto que ele vai vender de caldo de cana. Quanto que ele vendeu, na verdade, né? Então vamos calcular aqui refrigerantes vendidos. Quantos refrigerantes ele vendeu na última semana? Refrigerante é o mais clarinho. O mais clarinho aqui, vamos começar por domingo. Ele vendeu 7 no domingo, 4 na segunda, 4 na terça, 5 na quarta, 8 na sexta, 8 no sábado. Opa! Domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta ele vendeu 8. Na sexta ele vendeu 8 também. No sábado ele também vendeu 8. Mais 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui os 7 dias da semana. Isso aqui vai dar 24. Vai dar 32, 37, 44. Então a gente tem aqui refrigerantes vendidos foram igual 44. Então vamos ver os caldos de cana agora que ele vendeu. Os caldos de cana vendidos é a pontilhada. Vamos começar aqui pelo domingo. Ele vendeu 4, na segunda ele vendeu 3, na terça ele vendeu 1, na quarta ele vendeu 2, na quinta ele vendeu 4, na sexta ele vendeu 7 e no sábado ele também vendeu 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está aqui os 7 dias da semana. Isso aqui dá 14, dá 18, dá 27, 28. Então a gente tem aqui que ele vendeu 28. Então quanto que ele estima vender de refrigerante na próxima semana? Ele estima vender o mesmo tanto que ele vendeu de refrigerantes e caldo de cana. Então na próxima semana ele vai vender
Aqui dá 2, sobe 1, 6 com 1, 7. Ele vai vender 72 refrigerantes na próxima semana. O número de pastel é igual ao número de refrigerantes. Então ele também vai vender 72 pastéis. Já que ele vendeu 45 e ele vai vender 72, ele quer saber a quantidade de pastéis que é estimativa a mais. A mais de pastel. Então, se ele vendeu 45 menos 72, né? Então, eu tenho 72 menos 45 menos 45. Isso será igual a 27 pastéis a mais. Ou seja, ele vai vender 27 pastéis a mais. Letra B. Então, aqui a resposta correta. Letra B de bola, 27 pastéis. Então vejam que os cálculos aqui são bem tranquilos de você calcular. É só soma e subtração, mais e menos. Isso a gente faz desde a terceira, quarta série. Vocês estão fazendo continha de mais e de menos. Então os cálculos são tranquilos. O que precisa é você ter essa interpretação, não tanto na análise. A análise do gráfico é importante que você saiba identificar esse gráfico, que você saiba fazer a leitura desse gráfico, mas também a sua interpretação textual. Como vocês viram, as questões dos cálculos são bem tranquilas. Então, o difícil da matemática para o Enem não é nem as contas em si, e sim a interpretação textual. Você entender tudo o que o enunciado está passando, todas as informações que ele está passando. Então, a partir do momento que você tem essa interpretação, você vai para a leitura desse gráfico. Você tem que saber ler esse gráfico. Se você não souber ler esse gráfico, você não consegue tirar as informações. Que as contas aqui é mais e menos tranquilinho de fazer, dá para fazer de cabeça, não precisa nem calcular aqui no papel, não precisa nem riscar o papel, você consegue fazer de cabeça, continha de mais e menos. Mas você tem que ter o domínio da interpretação e leitura desse gráfico. Você tem que saber ler um gráfico radar. Então, resposta correta aqui, letra B, 27 pastéis. In my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared.